Que alegria recebê-las aqui, né? Mais uma vez no Descentralizando. E hoje nós trouxemos um tema que eu disse até aos meninos, acho que hoje a gente vai chorar. É um tema que mexe com muita gente, né? A ansiedade de ser mãe. Né? Estamos no mês de março, né? Um mês aí dedicado à mulher. E nós escolhemos esse tema de hoje. Quando escolhemos, pensamos em algumas realidades. Os meninos sugeriram uma convidada e eu sugeri outra. Né? Estão aqui, que bom. Mas, primeiro, quero dar uma boa noite à minha amiga, colega de trabalho, amiga de faculdade, amiga de muita coisa, né? Boa noite, boa noite. Eu sempre esqueço de dizer que eu sou psicóloga, gente, lá do Centro Cognitivo. Quero também é psicóloga do Centro Cognitivo. Trabalho com autismo, né? Que bacana. Formação não, especialização em TCC. Em TCC também. Em aba para autismo. Também sou mãe de uma criança de 9 anos. O que mais, menina? E haja rojão. Eu também sou neuropsicóloga, né? Psicóloga, tenho uma especialização também em TCC. E agora estou terminando uma pós em Psicologia do Esporte, né? Que quem me conhece sabe que eu sou fã do esporte. Mas agora eu vou passar a palavra para as convidadas, né? Boa noite. Tava tão bom lero aí que eu achei que... Acho que ninguém vai falar, não. Vai. O Igna se apresente. Então, eu chamo Igna, né? Sou professora de Educação Física. Tenho uma especialização em Desenvolvimento Infantil. Trabalho no município com a Educação Infantil. Tenho um mestrado na área da educação. Eu também tenho uma outra graduação. Eu sou enfermeira e tenho uma especialização em enfermagem do trabalho e saúde pública. Mas atuo como professora de educação física, né? Desde quando eu me formei, né, que eu sempre atuei, diferente da enfermagem. Já trabalhei, mas hoje estou como professora de educação física. E mãe! E mãe! Agora a nossa outra convidada, Dilene, né? Que seja muito bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu sou Edilene Torquato, sou assistente social por formação. Sou consultora em aleitamento materno, fundadora do SOS Maternidade Mossoró, que é um grupo de apoio às mães. E trabalho como coordenadora do programa de aleitamento materno e método canguru no Hospital Maternário Almeida Castro. Sou mãe de Saskia e Camilo e avó de Luísa. É muita mãe. Mãe 2 vezes, né? Mãe um monte de vezes, né? E assim, né? Tem um monte de filho também, porque quem trabalha nessa área que você trabalha tem aí uma penca de filhas para cuidar, né? Bastante, bastante. É onde nós criamos vínculos com algumas dessas mães e algumas dessas crianças. Essas que passam pelo nosso serviço, que ficam mais tempo, a gente termina tendo elas como pessoas da família e para tentar ajudar, é uma forma de fortalecer o vínculo, para dar apoio a essas mães que estão na instituição ou que estão fora da instituição e que buscam apoio em outras mães, em algum grupo, em algum profissional, para ajudar nesse momento da maternidade e nesse momento da ansiedade que vivem as mães, as gestantes e as puérperas. É verdade. Eu estava pensando, né, quando a gente escolheu esse tema de ansiedade, eu disse, meu Deus, ansiedade para a vida inteira, né, agora, porque ansiedade, a partir do momento que você engravida até o resto da vida, a ansiedade vai fazer parte do nosso contexto, né? Com certeza. E é puxado, é puxado. O Igna, me conta aí um pouquinho, como é o seu papel na... A minha ansiedade, ela começou lá em 2016, né? Eu me casei em 2016 e eu achava que era feito um conto de fada. Eu casei, agora eu vou ter milhões de filhos e vou ser feliz para sempre, né? Nada disso. Então, eu casei em agosto de 2016 e nos mudamos para o nosso castelinho. É a maneira carinhosa que eu trato a minha casa. Eu conheço o Igna antes de casar, há 15 anos, bem antes de mim. Isso. E já era um castelinho, né? Já era um castelinho, acompanhamos toda a construção. Isso. Então, quando eu comecei a tentar engravidar, né? 1 mês, 2 meses, então eu já sou uma pessoa bem ansiosa, né?
Então, a ansiedade, a partir da medida que o tempo ia passando, ela ia se multiplicando, triplicava, só aumentava, e aquilo me devorava. E aí, começou a investigar por quê e descobriu um pólipo bem na entradazinha do colo do útero, né? O Igna pode ser, pode não ser, vamos retirar. Retirou o pólipo e em maio de 2017, no dia do meu aniversário, eu descobri que eu estava gestante. Então, de agosto até maio, né, foram dias, noites de choro e de muita ansiedade. Porque você passa a ser cobrada e você se cobra. Né? Você acaba se cobrando também, muito. E no dia do meu aniversário, eu descobri que eu estava grávida. Meu Deus do céu. Eu estava no laboratório análise e o pessoal estava lá em atendimento, mas quando eu vi o resultado, eu gritava tanto que tinha um cardiologista lá que saiu correndo. Quem está passando mal? Quem está passando mal? E eu estava passando mal, mas era de felicidade, né? E consegui esconder por 5 dias, porque nós iríamos comemorar meu aniversário. E aí, então, eu revelei para a família, para meu esposo. Na verdade, eu contei só para minha irmã, né? O Ídira, minha irmã do meio. E ela me ajudou. E, meu Deus do céu, foram os dias mais felizes da minha vida. Né? Eu estava gestante. Eu tinha uma vida dentro de mim. Né? Então, quem olhava para mim, eu estou grávida. Um desconhecido, eu já anunciava que eu estava grávida. E fiz as ultras de rotina e a ansiedade tomava de conta. Será que está tudo certo? Será que está tudo bem? E com 12 semanas, ou seja, com 3 meses, eu tinha feito uma ultra pela manhã, passei o dia bem e à noite eu estava na cama, meu esposo estava ao lado e eu estava postando uma foto minha no Instagram. Era a primeira foto minha que eu estava postando em rede social. Né? Grávida. E um texto, aquele texto, e eu recordo perfeitamente. Eu digitava e apagava porque eu estava muito emocionada. Eu chorava o tempo todo. Digitava e apagava. Finalmente, quando eu consegui postar a foto, eu estava só de calcinha em cima da cama, e aí, a calcinha era cor clara, quando eu me levantei, eu vi uma marca de sangue. Né? Então, assim, abriu um buraco nos meus pés. Foi muito difícil, porque eu vi que ali um sonho meu estava sendo interrompido. Né? E começou aquela correria para o hospital, ligamos para o meu obstetra, sempre muito atencioso, o Tiago Santiago. O Igna vai para tal hospital, me aguarde lá, e já ligou para lá, pediu para fazer uma ultra. E quando fez a ultra, né, o atestado de que o coraçãozinho tinha parado. A criança, o meu filho, porque era uma porcentagem bem alta de ser menino, o meu filho estava sem vida, o coraçãozinho tinha parado. E eu também estava ficando sem vida ali. Né? Eu saí de lá, nos braços do meu esposo, aos prantos, ter que fazer o procedimento de curetagem. E era muito difícil, porque eu pedia para retirar a minha vida e não a vida do meu filho. Eu queria que o meu filho estivesse vivo. E demorou, né? Demorou a questão da aceitação. Foi muito difícil. E na primeira gestação, eu sempre dizia assim, quando eu tentava, eu dizia assim, meu Deus, me dê o dom da gestação. Maria Santíssima me deu o dom da gestação. Isso na primeira gestação. Eu recuperei, consegui me reerguer, mas o Igna superou a perda? Não. Se o nosso filhinho estivesse aqui conosco, ele se chamaria Gabriel. E até hoje eu falo, porque as duas gestações que eu tive eram uma porcentagem muito alta de ser menino. Aí meu esposo dizia que queria que fosse o nome João Gabriel, eu só queria Gabriel. E aí o segundo, nós chamamos de João. E hoje eu falo, Gabriel, João, como é que está em cima? Tem falado com Deus, né? Eu digo que é minha oração matinal.
E aí eu passei, superei. E o obstetra, o Igna, tenha calma, isso acontece, é a primeira gestação, mas vamos investigar o que é que você tem. Então, era um endócrino, um obstetra e um hematologista me acompanhando. Exame daqui, exame daquela, tá tudo ok, tá tudo ok. E, não, Igna, você tá pronta. Então, quando eu fui tentar engravidar de novo, eu já mudei a minha oração. Eu dizia, meu Deus, me dê o dom da maternidade. Minha Nossa Senhora, me dê o dom da maternidade. Né? Eu tinha medo de engravidar e ter que passar por tudo de novo. E foi isso que aconteceu. Eu engravidei e foi extremamente mais delicado, porque toda terça-feira eu completava a semana de gestação. E toda terça-feira, às 5h30 da manhã, eu estava de frente para o laboratório, porque eu queria repetir o beta-HCG para saber se tinha dobrado de valor, porque eu queria ter a certeza que eu estava grávida. Só que esse resultado só saiu no final da tarde. Até lá, eu não comia, eu não bebia água. Eu ia trabalhar, eu não conseguia me concentrar no trabalho. Eu ficava ligando para minha mãe, para minha irmã, para meu esposo. Eu ligava para todo mundo. Olha, eu acho que eu estou abortando, eu não estou sentindo mais as minhas mamas demasiada, eu não estou sentindo mais enjoo. E ligar para o laboratório. Pelo amor de Deus, diga que é urgente, que é urgentíssimo. Peça logo esse resultado. Não, tenha calma. Isso, a ansiedade, o medo e a experiência vivida, né? A Exato. experiência anterior vivida, né? E toda semana esse processo se repetia. No domingo, eu já... Ai, meu Deus do céu, amanhã já é segunda. Ah, já é segunda. Quando era segunda, eu acho que eu nem dormia. Que era para 5 horas acordar, me arrumar e ir para frente do laboratório. E aí, quando eu via que o beta-HCG tinha dobrado de valor, aí eu começava a sentir tudo de novo. As mamas demasiada, o enjoo, a sonolência. Aí eu começava a me alimentar, a beber água. Mas toda terça-feira eu passava por Processo, isso. hein? Todas as terças-feiras. Só que, como eu estava do lado de cá, da gestante, digamos assim, ficava todo mundo bem quietinho, bem caladinho. A minha mãe sofria, o meu esposo sofria, as minhas irmãs sofriam, porque elas viam eu num frenesi, numa loucura, numa angústia, num medo, e eles queriam me proteger e não sabiam como. Então, eles ficavam quietinhos. Não, vamos deixar ela, vai dar tudo certo. E teve uma vez que eu estava tão desesperada que eu liguei para meu esposo. Ele é inspetor de dutos e ele estava fazendo uma inspeção. Ele anda muito em estrada de barro, tem pissarro. E ele disse que por pouco não provocou um acidente de trabalho. Uma ligação que eu fiz desesperada. Ele, pronto, está passando tudo de novo, vai acontecer tudo de novo. E, infelizmente, aconteceu tudo de novo. Eu tinha feito uma ultra, estava tudo bem. E com 12 semanas, o coraçãozinho do João parou. E foi muito difícil para mim. A primeira vez foi difícil. A segunda vez, eu me desmoronei. Eu achei que eu não conseguisse mais me reerguer com o tamanho da perda. E aí, quando eu fiz o processo de curetagem, todo mundo disse que é o efeito alucinógeno que eu tive da anestesia. Eu digo que eu tive uma vivência, né, com Deus. Se era uma alucinação, né, para os médicos, para alguns enfermeiros, mas para mim foi uma experiência que eu vivi e que eu ainda guardo na memória. Quando eu terminei o processo de curetagem, eu fico no mesmo alojamento em que as mulheres terminam de dar à luz, de parir, lá no CRO. Elas ficam sendo observadas, até passar o efeito anestésico. E aí eu estava dormindo e eu comecei a falar, só que eu falava muito alto. E eu dizia assim, Deus, eu chamava de Gabriel, né? Eu disse, Deus, o Senhor está levando meu filho de novo?
e eu via um feixe de luz branca muito intensa. Aí eu disse, assim, o senhor vai levar o João agora, e eu vi um feixinho de luz bem pequenininha, mas era bem brilhoso também, muito intenso. E eu dizia, meu Deus, e agora? E essas luzes, elas andavam, e eu conseguia ir atrás dela. E eu dizia assim, minha Nossa Senhora, a senhora está aqui? E nesse momento eu senti como se algo traspassasse por mim, muito forte. E isso eu falava, né? Eu disse assim, mãezinha, eu só peço à senhora, eu só rogo que a senhora me dê o dom da maternidade. Me conceda, mãezinha, ser mãe de coração. E eu olhava para o lado e eu dizia, Deus, pode levar o meu filho. Aí eu dizia assim, tem alguém aqui? Alguém pode segurar a minha mão? Eu só preciso rezar um pouco. E uma enfermeira se aproximou de mim. Foi ela quem relatou tudo isso. Ela segurou a minha mão. Ela é evangélica e ela disse assim, o que é que você quer rezar? Eu disse, uma Ave Maria. Mas eu não consigo. Ela começou a Ave Maria e eu concluí. E eu adormeci. Mas eu adormeci, eu apaguei. Eu acordei umas 3, 4 horas depois, não tinha mais ninguém na sala, eu estava só. E quando eu me despertei, ela falou. Aí ela falou que as mães que estavam lá com o seu bebezinho, os enfermeiros, os técnicos, ninguém conseguiu segurar a emoção. Aí ela falou, até o médico fulaninho não conseguiu. Wigner, todo mundo que estava aqui, todo mundo chorou. Chorou da maneira que você estava falando com Deus, que você estava se despedindo de seu filho, que você estava pedindo um milagre. Isso já foi em 2018. Em 2019, em maio, no mês de Maria, no mês do meu aniversário, eu recebi o milagre, né, mais importante da minha vida. É uma ligação, né? Wigner, você está preparada? E eu e meu esposo, no primeiro aborto, nós já conversamos sobre a questão da adoção. E ele perguntou, você quer tentar inseminação? Eu disse, não é um desejo do meu coração. Se eu já tenho engravidado, então, qual seria a diferença, né? Tipo assim, o que iria me assegurar que eu não iria sofrer um outro aborto? Aí eu disse, não é do meu coração. E ele disse, então vamos rezar. Meu esposo é uma pessoa de muita fé, de muita oração. Ele disse, vamos rezar que o nosso filho vai chegar. E eu falei assim, a nossa filha, Maria Eduarda. Ele disse, Maria Eduarda vai chegar. Isso era início do ano de 2019. Em maio de 2019 eu recebi essa ligação, mas até então você não sabe se é menino, se é menina, qual é a idade, você não sabe de nada. E no dia 19 de outubro, o meu milagre nasceu. A minha filha chegou com 4 dias de nascida na minha casa. Ela é o meu tudo, ela é o meu milagre. Ela é o meu incentivo de vida. A minha vida tem cheiro e tem cor de Maria Eduarda. A minha filha se chama Maria Eduarda. Ela nasceu para ser a minha filha. Ela tem amor no olhar, ela tem agradecimento no sorriso. Ela é feliz, ela é espontânea. Ela me realiza. E com a chegada dela, tudo em nossas vidas, na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha mãe, na vida dos meus irmãos, tudo mudou para melhor. Quando ela chega, parece que chegou o sol. É desse jeito.
Parece que chegou o sol e ela já chega sorrindo, irradiando todo mundo, né? E a minha ansiedade não parou por aí. Agora que começou. Pelo contrário. A minha ansiedade não parou por aí. Mas hoje a prioridade é ela. O meu café da manhã, o meu banho, o meu almoço, só fica para depois. Depois de quê? Depois que Maria Eduarda estiver banhada, alimentada, com um lacinho, combinando com a calcinha. Com o lacinho não, com o lação. Ela só tem laço grande. E aí, ou chuveiro, como de pé, como do jeito que der. Né? E assim, Wigner, aí, hoje você tá menos ansiosa. Tô mesmo. O meu esposo, ele relata que quando ela adoece, eu me transformo. Ele diz assim, você parece uma gatinha. Aí quando Maria Eduarda adoece, aí você parece um leão. Até os seus cabelos ficam para o ar. Fica para cima. E tudo hoje em dia me dá medo. Tudo. Eu tenho medo de morrer. E quem que vai cuidar de Maria Eduarda? Eu tenho medo de morrer, meu esposo se casar com uma bruxa e ela judiar de Maria Eduarda. Eu tenho medo. Você pensa nisso? Eu falei isso pra ele. Que ele vai ter que me jurar, que prometer, que se isso acontecer, diz o livro, se isso acontecer, ele só vai casar de novo depois que Maria Eduarda estiver formada. Porque ele é bem lindo. Ele é bem lindo. Eu tenho medo de trabalhar e sofrer acidente. Eu tenho medo de passar mal, de ter um ataque cardíaco, de ter um aneurisma. Tudo eu tenho medo, tudo. É ansiosa demais, meu Deus. Tudo eu tenho medo. Maria Eduarda gripou, eu tenho medo dela pegar de avançar para uma pneumonia. Tudo eu tenho Eu acho medo. que esse medo, ele faz parte do combo mãe, né? Quando a gente E do processo que ela viveu também, ela né? viveu, mas quando a gente vira mãe, eu penso que, tipo, hoje eu não ando mais de roda gigante. Antes era uma coisa que eu achava o máximo, que eu gostava e tudo, e hoje eu não tenho coragem de andar numa roda gigante, né? E eu não sei, e é um medo meio inconsciente, entende? Porque o próprio filho é, mãe, vamos, e você, não, né? Não, meu filho, não, mamãe não vai, não sei o quê. E é inconsciente. Agora, eu fiquei bem curiosa para saber sobre... Você disse que Edilene, nesse processo de... Você tem um projeto de aleitamento materno, né? E eu queria muito que você explicasse, porque eu tive uma experiência muito ruim com a amamentação. Sabe? Eu sei que nós somos subjetivos, nós somos pessoas, né? Não tem ninguém igual a ninguém. E, assim... E não existe também uma experiência igual à outra, né? E eu foi muito ruim, eu amamentei meu filho 1 mês e 15 dias, com 1 mês e 15 dias, que ele era um sofrimento tão grande que ele mesmo a criança mesmo não queria mais o meu peito. Eu não sei se ele sentia a minha emoção, e era uma emoção ruim, porque quando ia chegando a hora de amamentar, eu começava a chorar. Entendeu? Eu não tenho, né, o bico no seio, então, assim, aquilo doía muito, né? Ficou ferido. E foi um processo horrível. Foi muito doloroso. Eu acho que isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Me conta um pouquinho como é esse projeto. Porque, assim, a amamentação, a gente começa com o desejo de amamentar quando a gente é criança. Você dá uma boneca, uma bebezinha, tipo a Luísa, tem 2 anos e meio, vai fazer 2 anos e meio, ela já coloca aquela boneca, ela já quer ninar, ela já quer amamentar aquela bebê, porque ela vê isso. Então, você já começa, quando criança, com aquele desejo de cuidar daquele bebê, de amamentar, de dar banho, de zelar por aquele bebê. E aí você chega na adolescência, você perde esse desejo, você vai viver outras coisas que são fundamentais nessa época. Quando você chega na vida adulta que você quer ter um filho, aí vem aquele desejo, aflora aquele desejo novamente. E aí vem toda aquela ansiedade da gravidez,
Será que eu vou conseguir gestar? Será que eu vou conseguir parir? Eu quero um parto por via vaginal. E às vezes a mulher se frustra porque não consegue ter esse parto por via vaginal. E aí vem a amamentação, que aí é o sonho da maioria das mulheres, principalmente das mulheres que querem ser mãe, em amamentar. E aí vem a grande frustração, porque a amamentação é um processo muito bom, é o melhor alimento do mundo, é algo maravilhoso, mas também é algo de muita dor e muito sofrimento, se não bem assistida. E aí é onde entra o SOS Maternidade, com o apoio a essas mães que precisam de um suporte maior, de um suporte de conhecimento, de apoio emocional, de apoio de prática, de praticar como botar esse bebê para mamar, ensinar essas mães como botar o bebê para mamar, o que é uma pega correta, como é essa produção de leite. O mamilo invertido, como ajudar uma mãe a dar de mamar quando tem um mamilo invertido, quando tem um mamilo plano. Tudo são técnicas que existem hoje, do que os profissionais conhecem através de capacitações, que facilitam esse processo e ajudam essa mãe a passar por esse processo. Porque é muito difícil. E sem contar que a ansiedade é um dos fatores de parto prematuro também. É um dos fatores do parto prematuro também, a ansiedade. Uma coisa que eu estou curiosa é como foi que surgiu esse desejo no seu coração de trabalhar, né, com essa demanda? Porque é algo assim, né, tão específico, tão delicado, digamos assim, e surgiu isso, né, esse desejo em você. Na realidade, surgiu da minha vida de maternidade. Eu imaginei. Eu tenho 33 anos que trabalho com maternidade, né? Comecei como técnica de enfermagem, fui parteira, na época existia a profissão de técnico de enfermagem, era parteira, então eu fui parteira. E sou de banco de leite humano. Então, quando a gente trabalha com leite humano, a gente é picado por um vírus. E esse vírus como qualquer vírus, não tem cura. Tá? Então, a gente quando você conhece, a gente fica muito sensível à causa, na defesa da maternidade, na defesa do leite, da amamentação. E aí eu comecei a perceber, assim, dentro do serviço, a mulher tinha toda a assistência, mas quando ela ia para a sua casa, ela ia com o bebê no braço e se perguntando, e agora o que é que eu vou fazer? Era assim mesmo que eu fui para casa. E agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar um banho nesse bebê? Não, eu não sei. No meu caso, eu tinha a minha mãe do lado, tinha a minha tia, tinha tudo, mas é como se, tipo assim, minha mãe teve filho, acho que teve a experiência dela. E há muito tempo atrás. E eu acho que isso é uma coisa que é única, que é de cada pessoa. Individual eu acho mesmo, que né? o que ela viveu, o que ela vivenciou, não se via para mim, porque é como você disse. Ela não sabia como é que colocava o menino para amamentar. Eu também não sabia, né? Como é a pega correta, hoje, né? E tudo. E aí eu me lembro que a gente chamou uma enfermeira ainda. Ela foi uma vez lá em casa, né? Só que eu tive uma produção de leite. Logo quando ele nasceu, que foi cesárea, não tinha, né? E aí depois de uns 2 dias, eu lembro que o meu seio, ele fazia isso aqui, ó. E aí eu senti febre, eu tive que tomar um remédio para ver se diminuía. E não foi um sofrimento tão grande. Maria, quando eu me lembro, me dá um arrepio, né? Eu fiquei com trauma mesmo. E aí chamou uma pessoa, ela foi olhar, aí ela colocando, aí ele conseguia sugar o leite, né? Mas depois que ela foi embora, eu não conseguia. Eu era tão nervosa, né? Tipo assim, para que aquilo desse certo, que eu não conseguia de jeito nenhum. Na realidade, assim, o que é que as mulheres, quando saem da maternidade, qual é a grande dificuldade? Porque a mulher, ela apoja a partir do 2º até o 5º dia de parida, é a apojadura. O que é a apojadura? É a descida desse leite. A princípio, quando você para, você tem aquelas gotas colostrais que vai alimentando o bebê, mas assim, a sua produção, a sua apojadura acontece a partir do 2º dia, 3º dia até o 5º dia, é a apojadura. E quando essa mulher apoja, ela está na sua casa. E aí ela vai precisar dessa demanda, de alguém que ajude nesse suporte dessa apojadura. Porque a apojadura traz corpo quente, a apojadura traz dor na mama, traz dificuldade do bebê fazer a pega, porque o peito está duro, e o bebê pega esse peito e ele não consegue amolecer e fazer uma boa sucção nessa mama. Então, ele vai pegar esse mamilo, ele vai pegar nesse peito e vai escorregar, e vai para o mamilo, e vai ferir. Ele vai chorar de fome, porque no mamilo não tem leite suficiente para ele saciar a fome.
não Meu tem leite Deus. suficiente para ele saciar a fome, ele precisa pegar boa parte dessa areola, que é aquela área escura da mama, para poder abocanhar e acoplar essa boca nessa mama e fazer uma boa extração de leite e assim saciar a sua fome. Muitas vezes a mulher está com o peito cheio, endurecido de leite, mas o bebê não sacia a fome, porque não está fazendo uma boa pega, não está conseguindo fazer uma boa extração de leite. E aí começa aquela coisa dentro de casa. Você chora porque está com dor, você Ansiedade. chora porque vê um bebê chorar com fome. Chora porque vê a criança chorar com fome, né? E E você aí, não quer falhar não de quer nenhuma falhar de forma, nenhuma né? Com forma. aquele cezinho, porque é de sua responsabilidade. Exatamente. E né? qual é a primeira atitude que as pessoas no seu retorno, se não tiverem o conhecimento da amamentação, vão fazer? Providenciar uma lata de fórmula para saciar a fome daquele bebê. E realmente, quando dá o leite àquele bebê, sacia a fome da mãe, do bebê e da família. Porque todo mundo sossega. É verdade. É desse jeito Todo mundo mesmo. sossega. É verdade. E aí já é o primeiro passo para um desmame precoce. É verdade. É verdade. Ó, Maria Eduarda, tipo, o que é que eu fazia com ela? Ela, né, foi direto pra fórmula, mas assim, mamar, né? Mamadeira, ela mama. Ela está mamando. E sempre que eu ia dar de mamar ela, aí eu ficava sem roupa, né? E depois que ela já estava alimentadazinha, aí com a sobra do leite, eu embebedia assim a minha mama, o meu mamilo, e colocava ela. Sempre eu fazia isso, de um lado e de outro. E o biquinho também ajudava, né? E até hoje, tipo assim, filha, você quer mamar? Mamar, mamar. Mas ela já tá com um jacarezinho, É. né? E outro dia ela me machucou, ela mordeu, não é? Mas, ou seja, até isso, entendeu? Ela foi familiarizada, né? Ela foi para o meu colo, ela foi para a minha mãe. Mas você observou se chegou a produzir alguma Um pouquinho. É, Que, produz. menina? Produz mesmo, né? Produz, É, todo interess- mundo- é todo mundo- muito interessante. Isso é fantasia, fantasia. Mas não é. Por tipo que que assim, acontece isso, Edilene? As mães que adotam, eu já ouvi muito isso, né? Que mães que adotam, elas produzem. Porque a quê? mama precisa de estímulo. Ah, sim. E eu A mama fazia precisa todos os de dias, estímulo. né? É. Eu E, fazia quan- todos e os quando dias. você está satisfeita como ela, vivendo a maternidade, você produz alguns dos hormônios que vão contribuir Que Pra produção fantástico, do leite. né? para a produção Fantástico. do leite. Como a ocitocina, que é o hormônio do amor, é o hormônio do prazer. Na hora do orgasmo, você libera uma produção maior de ocitocina. É bom que só. Do mesmo jeito que ela não tem um prazer em ser mãe e botar a Maria É. Eduarda para amamentar, então ela É. produz esse hormônio chamado ocitocina. E aí existe trabalhos, existe vários serviços também, já a nível de Brasil, que trabalham com essas mães adotivas na produção de leite. É uma equipe multidisciplinar, psicólogo, obstetra, assistente social. E aí, junto com essa mãe, eles desenvolvem toda uma técnica, todo um trabalho para ela amamentar durante depois que esse bebê nascer. Não é incrível? Fantástico, Consegue incrível. amamentar sim, consegue amamentar sim. O mundo precisa saber disso. É. Eu estou aqui com raiva porque eu não passei por esse processo. Quando eu falava isso, aí tipo, o pessoal ficava meio que olhando assim. Acho que o Igna tá delirando. Mas eu mostrava, olha, tá aqui, um pouquinho, mais tem. E eu mostrava, eu estimulava a minha mama para sair o leite, sair um pouquinho, entendeu? Eu queria ter produzido muito. Mas eu produzi um pouquinho, mas produzi. Mas dei de mamar. É verdade. É tanto que, assim, profissionais que trabalham na área materno-infantil, nós temos o hábito de, quando vamos orientar uma puérpera, uma gestante, a gente tem o hábito de tocar na nossa mama. E é proibido estar fazendo esse toque na mama para evitar a estimulação. A gente, às vezes, acontece de profissionais de banco de leite, de maternidade, desenvolver secreção láctea pelo toque. Meu Deus, Pelo que toque, coisa pelo interessante. estímulo na mama. Fantástico, né? Por isso que se usa o peito cobaia, para evitar de estar tocando a mama, porque você está fazendo aí de estimulação. E esse projeto, como é que as pessoas fazem para saber? Como é que as pessoas fazem para poder Ter acesso. ter acesso? Bom, e aí o projeto fica o seguinte, nós fazemos atendimento domiciliar, é um serviço de apoio a essa mãe. Nós temos a página, nós temos na rede social, nós temos o Instagram, que é só essa amamentação, Maternidade de Mossoró, nós temos essa página, temos o Facebook.
E através do meu telefone, a pessoa entra em contato e a gente agenda o atendimento, tá? Fazemos o atendimento. É um serviço privado, mas não deixamos de fazer a parte social. Não vamos negar a assistência a uma mãe que está precisando porque não tem condição de pagar o serviço. Porque, assim, quando você liga e a gente agenda uma consultoria com você, a gente manda um profissional aí na sua casa. O atendimento é domiciliar, demora em média 3 horas de atendimento. Porque a gente não vai na casa da mãe só botar o menino no peito. A gente vai resolver a demanda. Se o peito está engurgitado, por que está engurgitado? O que é que está faltando para que está engurgitado? Então, vamos tratar esse engurgitamento mamário. Se o bebê não está pegando o peito, por que não está pegando o peito? Vamos fazer as avaliações. De alguma disfunção oral, como, por exemplo, a língua presa, que hoje em dia é muito comum, isso dificulta a pega correta do bebê. Às vezes, algum torcicolo no momento do nascimento, fez alguma luxação e o bebê tem aversão à posição de amamentar, que é aquela posição tradicional. E aí a gente faz esse serviço. E vocês também trabalham, tipo assim, com o banco de leite, né? Também temos recebendo o leite, né? Também temos o banco de leite. Que o banco de leite faz todo o serviço do SOS Maternidade Mossoró via SUS, que é um órgão estadual que funciona de segunda a sexta-feira, de Vizinha Maternidade Almeida Castro. Então, todo o serviço que o SOS Maternidade faz no domicílio, o banco de leite faz na sua instalação, certo? Então, as pessoas podem procurar o banco de leite, não querendo a coisa mais cômoda, nós temos o SOS Maternidade Mossoró. E foi exatamente por essa demanda da mulher sair da maternidade com o filho no braço sem saber o que fazer. Que aí surgiu, eu comecei a pensar, vou criar um serviço que supra essa necessidade. E aí deu super certo, graças a Deus tem dado super certo até agora. Nós já temos bastante tempo. Eu quero fazer uma pergunta. O Igna, no relato dela, ela disse que quando ela engravidou, ai meu Deus, aquilo já era o amor da vida dela, que era tudo, era a maior bênção, a maior alegria, a maior tudo, né? E já a minha experiência, eu estava feliz por engravidar e tudo, mas eu sempre acreditei que o amor ele era que é construção, que é algo tipo assim, eu não conheço ele. Eu estou gerando uma criança, um ser, né? Mas eu não conheço. E aí, a partir que ele nasce, o meu jeito de pensar, né? Quando a criança nasce, e ali você conhece aquela pessoa e vai começando a amar. Eu queria saber se existe uma relação no caso de, tipo assim, de produção ou não produção de leite, pelo que você, pela forma como você encara, talvez, a maternidade, tipo, ela encarou de um jeito, eu já encaro de uma outra forma. Existe sim, porque existe a gravidez imaginária e a gravidez ideal, real. Você, quando antes de você engravidar, você quando pensa em ter um filho, você pensa ele assim, com o olho assim, o cabelo assim, a bochecha de fulano, o pé de cicrano, você já imagina uma criança, tá? Então, ali já é o seu bebê imaginário. Quando aquele bebê nasce, é outro bebê, não tem nada a ver com aquele bebê que você imaginou. E aí você tem que aprender a amar, você vai aprender a amar aquela criatura que você não imaginava. Então, aí é uma construção. É uma construção. Então, assim, as mulheres, a sociedade cobra muito porque acha que você pariu, você tem que amar loucamente. Loucamente, aquele serzinho que você nunca viu. Você não pode chorar porque você tem que estar hiper, mega feliz. Muito feliz porque e pariu, porque tem que agradecer a tudo porque você teve um filho. E a coisa não acontece bem assim do lado emocional. É verdade. Você está passando por um luto, que você está perdendo uma identidade. Olha aí. Você está perdendo a identidade. Né, da nossa conversa. E você está criando outra pessoa que precisa se adequar. Você deixou de ser você e agora você é a mãe de fulano. E você tem que amar, e você tem que cuidar, e você tem que alimentar. E tem que dar a vida todinha. E tem que dar a vida todinha. e todo mundo pega naquele menino. A gente sempre conversa sobre isso, assim, que não é essa romantização que todo mundo faz. Não. Né? Porque você chega completamente dilacerada, para começar, você passa logo 30 dias dentro de casa, fica branca. É só para aquele menino. De dia e de noite, 24 horas, você muda a sua vida 360 graus.
Olha, deixa eu Né? fazer uma observação. Quando ela diz assim, o amor da vida dela. Porque assim, existe também existiu também o tempo em que o Igna não queria ser mãe. Eu não queria ser mãe, né? Que a gente chama mãe solteira, né? É Eu que não agora queria. é a mãe solo. Isso, a mãe solo, mudou de nome. Tudo mudou de nome, entendeu? Eu não queria uma produção independente, né? E aí, quando eu casei com o amor da minha vida, que tá assistindo, amor, beijo, te amo. Ele disse, ele quer falar isso. Isso é escândalo. Eu disse, quando eu tiver uma brechinha, eu vou falar isso. Vou fazer a declaração. Já fiz, amor. E aí, assim, é um outro contexto. Pode olhar pra lá, beijo. Te amo, amor! Ai, meu Deus. E aí foi diferente, né? Um príncipe. A Alexandre tá em casa Um vermelho. castelinho. E assim, veja que foi um desejo do casal, não é? A nossa filha do coração foi um desejo nosso. Vai perguntar para ele se ele quer ter um outro filho. Né? Quando ela completou 1 ano, o obstetra falou, Igna, ó, agora vocês já podem tentar, né? Você pode engravidar, pode não engravidar, pode sofrer um outro aborto, pode não sofrer. E eu cheguei em casa toda feliz, amor, tá liberado, vamos lá. E ele, não, nós não vamos tentar, não. Aí eu, por quê? Aí a primeira justificativa, ele faz N justificativa. Umas bem tolas, tipo, que eu dou mais trabalho do que Maria Eduarda. Sim. Essa é muito tola, sabe? É verdade. É verdade, ó. E aí nós conversamos, entendeu? Tipo assim, se vamos ter outro ou não, né? Se dependesse de mim, nós estaríamos tentando. Mas aí é uma coisa que foi conversado nós enquanto casal. A nossa filha foi enquanto casal. Foi tudo muito conversado. Foi um desejo que está no nosso coração. Eu falo para muita gente. Não é todo mundo que nasceu para ser mãe do coração, não. É verdade. Mãe do coração, elas são escolhidas. Deus diz assim, essa daí é. Porque fisiologicamente, todas as mulheres, elas nasceram para engravidar. Todas as mulheres. Tem as mulheres que engravidam e que não querem. Tem as mulheres que, por algum fator patológico, que a gente não descobriu, até um geneticista fez um estudo, entendeu? E eu digo que foi o meu propósito de Deus para as nossas vidas. Então, eu engravidei 2 vezes. Os meus 2 filhinhos estão lá no céu. Eu sou mãe de 3 filhos. De João, de Gabriel e de Maria Eduarda. Né? Mas, tipo, por que eles eram o amor da minha vida? Porque nós construíamos isso, entendeu? Minha filha, mas é como o Fran falou, essa questão de sair da maternidade, tirar foto, barriga tanquinho, isso Nada não existe, disso. entendeu? Edilene falou que a gravidez real e a imaginária, né? Que você imagina tudo. Eu tenho uma colega que é muito engraçada. Ela quando teve um menino, também a gente passa por aquele boom hormonal, né? Os hormônios deixam a gente louca, isso é real, né? E aí ela olhava para o menino, ela já com aquela coisa do baby blue, que chama, né? E ela olhava para o menino e fazia, ai, meu Deus, eu não amo esse menino, não! Eu não conheço esse menino, não! E ela gritava, e a mãe, ai, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Ai, mas isso assim, a primeira, a segunda semana, né? E depois, porque a gente, eu confesso a você, a gente é tomada pelo medo. Eu acho que o primeiro sentimento, a primeira emoção nossa é o medo. Você tem ali uma vida que você é responsável por ela, entendeu? Aí vem o medo, aí depois do medo vem tipo assim, eu preciso fazer o melhor, porque assim, ela precisa de mim, né? E quando você não consegue fazer o melhor, Ave Maria, a frustração fica do tamanho do mundo e é ali que você termina caindo, é ali que você começa, tipo, entra num baby blue, entra numa depressão, e aí você, né, você vai. E é como eu disse, a rede de apoio, que eu digo que é a família, né, ela é muito importante nessa hora, né? E às vezes eu me pego pensando, como disse Francis, meu Deus do céu, saí da maternidade, fui para casa, era o quê? Você, Gerson? Era eu, ele e as meninas. E a filha, né? E tipo, e Deus. E Deus. Né? E pronto.
É Agora muito, eu lembrei. eu acho, eu nunca tinha, assim, ouvido falar dessa forma que ela estava falando em relação à amamentação. Sempre aprendi mesmo sozinha, né? Se todo mundo tivesse, eu fico imaginando, estava imaginando aqui as adolescentes, né? Deve ser assim uma demanda bem difícil, né? De pegar adolescente, né? Que não tem estrutura nenhuma, né? Para sair com um bebê que ainda não teve nenhum processo de maturação, nem fisiológico, nem neurológico, né? E para sair com esse processo. Porque para a gente, né? Que tem toda uma estrutura, né? Tem lá o seu parceiro, sua parceira, enfim. Você sai e é muito... Chega a ser estranho, mesmo que você ame, mas é estranho. Porque ontem você não estava com o bebê na sua casa dormindo, hoje você já está. Inclusive, até para a relação sexual é complicado. O primeiro, né? O primeiro tempo, porque é tudo muito novo. Não, e né? a dedicação é como você disse, é tudo para o bebê. É tudo para o bebê. Tudo para o bebê. Não tem Né? nada mais para Você você. tem que fazer as adaptações na sua casa para inserir aquela nova vida. Não é assim. Ali, para inserir aquela nova vida sem trazer tantos danos. Exatamente. E isso é Pois muito, é. isso é muito difícil. Queria ter conhecido a senhora na época, amor. Teria sido mais fácil. Com certeza. Né? Porque são essas coisas que as pessoas acham que não tem necessidade. Não é. Porque quando você é mãe, tudo se encaixa. Se encaixa nada. encaixa nada. Você tem que encaixar as coisas sem nem saber como é. Na minha realidade, você era nem saber como era. Você vai né? no tato, É, né? Vai e aí adivinhando, né? E ainda temos a cultura da mulher resolver tudo só. Ainda temos muito essa cultura da mulher resolver Ainda tudo só. não é nem cultura, é verdade mesmo. Ainda acontece todos os É dias. muito assim, aquela coisa feita, você tem que organizar para caber Pra ele dar naquele certo. contexto. É. Para dar certo para ele também, não é só para dar certo para o bebê. Tem que organizar também a vida do parceiro. Então, e isso torna Exatamente. mais difícil, porque você está num momento muito crítico, num momento de muita solidão, de muita angústia. Você fica muito vulnerável, de muita né? angústia. A palavra solidão. que define É. o pós-parto é É isso, uma grande solidão. Você É tá a- com um e- bebê, tá todo mundo rodeado, mas você se Se sente só. Se E sente isso só. você fica. É só você de fica, você mesmo, só É, de si mesmo, de né? si Assim, mesmo, só é. porque você se perdeu. e você se sente culpada por isso. É verdade. Como é que eu tô com um bebê e eu me sinto Desse jeito, desse né? jeito? Quando dava Será que 5 só e eu, meia- você quando que dava sente isso, 5 cara? horas, 5 Não, e meia né, da galera? tarde, quando dava 5 horas, 5 e meia da tarde, que Luiz, que era a horazinha que eu disse a hora da cólica, não sei. A hora da bruxa. É, Ai, ai, meu pai, Maria. quando eu dava essa hora, que ia chegando, e parece que ia chegando em mim também. Não, parece Uma não, tristeza, chegava. É, É. uma Não, mas tristeza. aí todo Aí eu mundo- chorava até todas 9 as horas mães- da noite. É. Sem Não é entender porque horrível? eu tava chorando, né? E aí as pessoas chegam, você está chorando por quê? Tá Você tem um chorando por filho quê? tão saudável, um Tá bebê, tudo bem, um você é uma marido tão estrutura maravilhoso. dessa. Aí você ficava como Diga, Edilene, diga aí as mães como é. Escutem, mãe, como é que a pessoa faz, né? Porque assim, até fralda nas telhas eu amarrava. Não era assim que mandava fralda, não sei o quê. Minha filha era todas as simpatias do mundo, ver se dava certo. Porque era a hora da bruxa mesmo. Aí levava para um médico. O pronto-socorro já me conhecia, né? Aí o médico dizia assim: dê uma aguinha com açúcar que resolve. Mas você observava que quando você saía, que ia para o médico, o menino já se calava. Era! Quando chegava lá, ela não chorava mais. Pois é, porque o que é que acontece? Você tem que sair de dentro do ambiente. Ai, meu Deus. Por que eu não conhecia? Isso pois tem eu que tirava a sair roupa de dentro Maria do Eduarda, eu ambiente, achava que era favorece roupa. demais. Depois eu chorava, depois eu vestia ela de novo e chorava. É bem desse é, jeito. Tem que fazer o Saído- quê? saído- Peraí, porque a saído- gente atende mães e É. chega essas demandas pra sair gente. do ambiente, dar uma volta, tirar o bebê daquele contexto. Às vezes, o bebê já tem essa questão desse horário de choro, dessa crise de choro. E, às vezes, você tirar dentro do ambiente favorece demais. Tirar o bebê, cheiros é uma coisa que deixa o bebê irritado. Às vezes, você recebe uma visita, tem muito isso, você recebe uma visita, o bebê está super tranquilo, dormindo bem. Se a visita sai, o menino começa a chorar, botou quebrando. Né? Tô quebrando no menino. Inclusive, esse negócio de visita, Mal eu nunca olhado, concordei. mal olhado. Não. Eu ficava de Não, porta o cheiro. fechada. São cheiros que ficam. O bebê não gosta de cheiro, o bebê Juro, a gosta de pessoa cheiro batia. da mãe. Edilene, é errado a pessoa não querer visita. É certíssimo. Eu não queria, eu fechava a porta. Faz de conta que não tem ninguém em Engraçado, casa. Hoje em dia, a gente tipo assim, alguém teve bebê.
E eu sei que é um momento muito, é como diz, Muito muito de solidão solitário, mesmo, né? muito- Mas É perrengue. visita a gente não quer. Como eu vivi isso, né? E as pessoas querem porque acham que você precisa daquela consideração. E na verdade você não está precisando daquele tipo de companhia, entende? Aí tipo, hoje em dia eu também, uma amiga teve neném e tudo, eu espero mais de mês para poder fazer uma visita. Qual é o verdade, correto, Adilene? O que, porque que a gente tem que assim, fazer? O que é que você precisa? Você precisa daquela amiga que vem lhe trazer um prato de sopa. Trazer um Você tá docinho. entendendo? Que vem trazer né? um docinho. Ficar um pouquinho com o Que vem neném. dar o banho no seu neném. Que segura ali 2 horas. Que é segura ali verdade. para você tomar um banho. Você precisa daquela visita. Mas aquela visita Tão que vem ouvindo? para Pra deixar fazer a aquele... sala. Para fazer a sala, para pegar a sua lembrancinha, para dizer como tá lindo o seu quarto, para dizer assim, você está dando de mamar? Você diz, não, mulher, eu não acredito Mulher? não. Ah, Pois eu Deus. dava que saía sangue, mas eu dei de Ave mamar. Maria. Então, quando aquela visita sai, você cava um buraco e se enterra. É. Aí o marido chega e você tá chorando. Aí ele faz, aí você tá chorando por quê? Eu digo, não, porque eu tô cansada. Ele tá cansada de quê? De quê? Aí você tira o sapato, a chinela e joga na cabeça dele. De Bem que você ótimo. está cansada? Quer dizer, uma luta imensa. Cuidar de um ser humano é muito difícil. E cuidar de uma forma especial que a gente sempre quer cuidar, você dando o melhor, não cansa. Você observa que uma mulher parida, ela não tem tempo para tomar um banho, para tomar café, ela não tem horário para almoço, ela não tem horário, ela não faz um cabelo, ela não faz uma unha nos primeiros 30 dias, ela não faz nada, ela vive em função de uma criança. criança ainda De fedendo, né? dia e de Bem noite. De dia e de noite. E aí chega um ser humano e diz assim, você está cansada de quê que você só faz isso? Só faz isso. É. Mas é. Mas essa sua fala agora que você expressou agora, assim, me remeteu muito à empatia. No trabalho. O trabalho de vocês é empatia, né? Eu acho que a grande questão, a grande tudo é tipo, você se colocar ali no lugar daquela mãe, poxa, como você disse agora, poxa, todo esse contexto dela, ela relatou um dia todo de uma mãe, né, de um recém-nascido, e de repente com um jeitinho tão compreensivo, sabe? Tão verdade. empático, né? É. Por que você não apareceu quando o Luiz nasceu? Eu estava por aqui. Mas eu acho que essa forma, né, essa fala, ela deveria ser mais valorizada, né? Eu acho que nos meios públicos, assim, de uma forma com mais notoriedade, porque não é assim que acontece no dia a dia, não é dessa forma. Não é Quantas assim. mães, né, estão dentro de casa aí paridas e sofrendo, vivendo essas questões emocionais sozinhas, né? Quando você tem um companheiro que ajude, né, em alguma coisa, ótimo. Quando você tem uma rede de apoio, ainda assim, não é fácil, né? Imagina quando a pessoa está sozinha, a mulher sozinha, sem orientação. E é ninja mesmo, né? A mulher Essa ninja, questão né? da rede de orientação, né? Realmente é bem importante. Eu não tinha como tirar a licença maternidade, né? Devido ao processo. E aí a minha rede, o meu Titanic foi a minha irmã. É a minha irmã Widna, a minha irmã do meio, né? Inclusive, ela é a madrinha da minha filha e o esposo dela, Vaguinho, ele é o padrinho, então... E hoje é assim, eu vou trabalhar e minha filha ainda fica lá com eles, né? A gente tem que ter uma rede de apoio até muito tempo, né? E assim, a minha irmã, ela é autônoma, né? E ela estava trabalhando, e aí pertinho de Maria Eduarda chegar, meu Deus, e agora... Se a gente não conseguir uma pessoa de confiança, aí meu esposo dizia, vamos colocar a câmera... Como você se inscreveu? Como foi o processo Foi, eu de me inscrevi adoção? no Nacional. Foi no Nacional. E esperou todo o processo, Exato. né? Aí meus esposo dizia, vamos colocar a câmera até dentro do banheiro. Isso a gente imaginando que fosse ter que contratar uma pessoa para ficar. E aí a minha irmã, ela estava desempregada, ela falou assim, não, mana, eu lhe ajudo. Aí eu olho assim para ela e digo assim... Deus é tão bom que, graças a Deus, você estava desempregada. Mas e nós vamos nos ajudando, né? Ela me ajuda, eu ajudo a ela, a minha mãe me ajuda. Uma vai ajudando. As minhas cunhadas, Miriam, Jairina também me ajudaram bastante.
E aí bom, a gente quando tem vai uma se rede de ajudando, apoio, entendeu? É interessante Eu assim, não em relação à rede de apoio, né? A rede de apoio ela é muito importante quando ela lê na mesma cartilha que a sua. Porque se ela não tiver a mesma linha de pensamento e de cuidado que você, termina sendo um problema dentro de sua casa. Você quer que bota o bebê para dormir de tal forma, a rede de apoio não é desse jeito, é melhor que eu criei tanto. E aí começam os conflitos com a rede de apoio. Começa a torar os cordões da rede. E termina sendo um problema. Por isso que é importante que na hora de fazer um curso, de fazer uma consultoria. Os cordões. De fazer uma consultoria sobre cuidados com o bebê e sobre a alimentação, a rede de apoio participe, para que ambas, para que consiga alinhar todo esse conhecimento, para que consiga colocar em prática e não tenha problemas, porque termina tendo problemas dentro de casa. Principalmente, me desculpe, mas com as sogras. Oi. Né? Isso Tem, é porque o que assim, vocês a vivem, sogra né? quer criar o neto como criou o filho. E aí tem o grande problema, porque assim, a mãe, ela se prepara para criar aquele filho do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que deve ser, do jeito que ela estudou, que ela se preparou para aquilo. E quando aquele bebê nasce, a família quer botar em prática como criou o pai, como criou o avô, como criou o tio. Só que é um outro ser É humano, outro né? Que ser é outra, humano, uma outra outra história, época, uma outra realidade. Hoje, outra mas família. quando a minha sogra foi, Dona Jacinta foi dar banho em Maria Eduarda, ela disse, gente, eu tô tão emocionada, porque a banheira, né? A banheira, a água morninha, e a minha filha gostava. Ela disse, eu tô tão emocionada porque eu tô banhando, tô dando banho na minha netinha. Ela praticamente não diz nada. Tipo assim, Aí não- agora não vamos interfere. vamos para o contexto de agora. Ela ficou emocionada porque estava dando banho na netinha, né? Aí o cordão vai Aí, torar. aí o que acontece agora? O banho você é orientado a dar um banho após 24 horas de vida. No primeiro Sim, banho do bebê. Aí eu pego uma pessoa que não tem esse conhecimento e já dá um banho no meu filho. E quando você está nesse momento do puerpério, quando você está parida, você está ali muito fragilizada. E tudo que você não quer é entrar em confronto, nem que criar confusão, porque você necessita daquele cuidado, você necessita daquela pessoa. Dilene, por que só com 24 horas hoje? Defesa de infecções, para proteger contra infecções. Tudo muda, né? Tudo se descobre, irmã. Acabou. O tempo de mandar beijo? Ai, meu Deus. Não, ai, Você vou já mandar deu beijo, mulher? Não, eu só mandei durante? beijo pro meu esposo, não. Dê uns beijos bem rápido, vai. Ai, olha, não é rápido. As minhas amigas Luiz e Licea, o texto do Verônica e as Veronas delícias do Jump. Ai, o meu irmão, mamãe, papai, peraí. Ai, vocês estão me agoniando. Ah, meu Deus. Ai, o pessoal lá do Dinarte Maris, onde eu trabalho, a escola Dinarte Maris. Os seus alunos, né? Os meus alunos, tudinho, os meninos dando atenção. Ai, um beijo pra tudo. Ah, meu Deus do céu. Ai, eu acho que eu não esqueci ninguém, não. De não Maria, almocei. um beijo pra Maria Eduarda. Minha filha, você tá assistindo, mamãe, você tá em casa. Maria Eduarda, eu digo que ela vai ser criada tudo bom e do melhor, mas não é de matéria, não. Né? É de amor. É de amor, de muito amor, né? Ela vai ser ensinada o ser, não é o ter. Né? Muito Deus. O nosso castelo não tem quase nada de mobília, mas é cheio de Deus. Amém, cheio. amém, amém. E ela vai ser criada assim. Então, agradecer, né? Agradecer minha irmã. Minha irmã quer. Se o povo lá de Apudi também, um beijo. Ah, meu Deus. Não, ia Graças a levar você, carão. Dilene. Essa sua fala foi muito, muito rica. Muito Libertadora. rica, muito Esse podcast é empática, sempre uma terapia, viu? né? E depois, né, no post, por favor, coloque o contato, irmã, para as pessoas saberem mais, né? Saberem que também existe o banco de leite do lado da Almeida Castro, para quem Exato. precisa e não tem a condição de ter esse serviço mais privativo, né? De poder usufruir, né? Disso.
Muito obrigada Eu mesmo. que agradeço, fico muito feliz. A princípio eu não queria nem vir, quase que eu matava a Saskia, porque deu ok sem falar comigo, mas adorei a experiência. Mas muito importante, assim, como foi libertador para mim, coisas que eu tinha vivido. Aprendi, viu? Né? Muito. E que eu tinha vivido e eu achava que era errado, só que agora é certo. Fiz certo. Fiz certo sem Já saber. estão preparando para a gestação, né? De forma nenhuma. Não. Sim, aí você não vai agradecer não a mim agora? Ô, mulher, meu Deus, obrigada, Wigna. A ansiedade Quem continua vai? reinando. Você arrasou. Que mais? O Igna, você sabe, né? Aqui é uma história antiga. Eu acompanhei todo o processo. É. Tudinho, a gente sabe. Não é Maria Eduarda, não já ia ter o nome Maria Eduarda? Antes de Maria Eduarda É. Ser Maria Eduarda. ser Maria Eduarda, já era o nome de Maria. Sempre, se eu tiver uma menina, vai ser Maria Eduarda. Sempre foi. Agradecer aos meninos da comunicação, da Sagui. Muito obrigada, viu? Como sempre. Obrigada ao pessoal do Centro Cognitivo, né? Tem que mandar abraço aí para todo mundo, para as delícias, Nossas coleguinhas. as coleguinhas de trabalho. Muito obrigada, obrigado. Obrigada ali a filhinha, né? De a a netinha, neta. que vieram ver a vovó, não foi? E dizer que foi uma honra esse Até a podcast. próxima, né? Até a próxima. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.